Qual é o impacto da tecnologia na saúde da sua coluna? Você sabia que o uso de dispositivos eletrônicos por longos períodos pode acarretar alterações na coluna cervical e na coluna lombar? Hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as principais alterações que nós podemos ter se não tivermos cuidados adequados para o uso desses dispositivos. Meu nome é Dr. Ricardo Miranda, eu sou médico ortopedista, especialista em coluna vertebral e hoje eu vou dar algumas dicas importantes para você. E se esse assunto faz sentido para você, clica no gostei e me segue no canal para que eu possa estar passando cada vez mais informações e mais dicas sobre esse assunto que é a coluna vertebral. Então, os dispositivos eletrônicos, nós acabamos trabalhando muito com eles, estudando muito com os dispositivos eletrônicos e cada vez mais nós nos conectamos por longos períodos com os dispositivos eletrônicos, com smartphones, com tablets, com notebook, com as telas e nós acabamos muitas vezes não percebendo que essa conexão, esse trabalho por um tempo mais estendido acaba trazendo problemas para a nossa saúde. E o principal problema que pode acontecer é na região da coluna cervical, no pescoço. Quando nós utilizamos um notebook muito baixo, por exemplo, nós acabamos dobrando a nossa região do pescoço, a coluna cervical. E essa flexão da coluna cervical acaba aumentando a pressão nos discos da coluna cervical. O próprio uso do smartphone também, do celular, WhatsApp, por longos períodos com a região do pescoço muito dobrada, também acaba alterando a região da coluna cervical. Eu vou falar um pouquinho da anatomia do pescoço para vocês entenderem. Então, a nossa coluna cervical, ela tem 7 vértebras. E entre cada vértebra nós temos os discos intervertebrais. E os discos são os nossos amortecedores, são quem absorvem o impacto, são quem permitem os movimentos. E esses amortecedores, eles suportam uma carga naturalmente, que seria o peso da cabeça. A nossa cabeça ela pesa em média de 5 a 8 quilos. Então, normalmente é esse o peso que se projeta em cima dos discos. E quando nós começamos a mudar essa curvatura da coluna cervical, que normalmente ela está presente quando a cabeça está reta, está vertical em cima do pescoço, essa lordose está bem preservada. Quando nós começamos a dobrar o pescoço, essa lordose ela começa a se desfazer. E nós chamamos isso de retificação da coluna cervical. Esse é o principal problema disparado que eu encontro aqui no consultório de pacientes que trabalham, que usam notebook e telas por longos períodos. Essa retificação da coluna cervical já é um sinal de que está ocorrendo uma má postura crônica e isso está levando a um aumento da pressão nos discos. Quando nós dobramos ainda muito a cabeça para frente, nós acabamos aumentando essa pressão. Só para a gente ter uma noção, esse peso da cabeça, que é em torno de 5 a 8 quilos em cima do disco, ele acaba se multiplicando. Então, quando a cabeça está 50, 60 graus dobrada para frente por longos períodos, essa pressão no disco ela vai para 25 a 30 quilos. E 30 quilos é o peso de um botijão de gás cheio, por exemplo. Então isso é muita pressão nos discos e no decorrer do tempo isso pode acabar levando a uma lesão, a uma protrusão e até mesmo uma hérnia de disco cervical. E aí começam os sintomas dolorosos da hérnia de disco, que seria uma dor no pescoço, uma irradiação no membro, a temida cervicobraquialgia. Então esse é um ponto muito importante, que seria as alterações na região da coluna cervical. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no botão do gostei, clica em seguir aí no meu canal, para a gente poder estar cada vez mais trazendo vídeos aqui para vocês e assuntos importantes sobre a saúde da coluna vertebral. Retomando o nosso assunto, outra região que é muito afetada também é a região da coluna lombar, a coluna lombosacra, que é essa parte mais de baixo aqui da coluna. Ela também apresenta vários discos, vários amortecedores e muitas vezes quando nós se mantemos longos períodos numa cadeira, sentado, às vezes numa cadeira não muito ergonômica, que não tem uma correção da lordose lombar, que não tem um apoio para os ombros, para os cotovelos, que não tem um apoio cervical, muitas vezes nós acabamos também retificando a curvatura da lordose lombar. E essa retificação da lordose também acaba acarretando um aumento da pressão nos discos. E isso também vai levar a uma aceleração do processo de desgaste dos discos. Nós chamamos isso de discopatia degenerativa. Então, toda vez que estivermos sentados, seja trabalhando, estudando, por longos períodos, nós temos que evitar
que passe de 40 minutos a 1 hora sentado, porque isso pode levar a essas alterações. Nós temos que, preferencialmente, levantar um pouco, fazer um alongamento, que seja uma caminhada, que seja tomar uma água ou ir ao banheiro, utilizar o sanitário. Isso tudo já vai ajudar a soltar a musculatura lombar, a gente poder ter algum relaxamento e aí sim evitar problemas futuros. É claro que não adianta nada ter uma cadeira super tecnológica e outros aparelhos super tecnológicos se nós não praticamos uma atividade física de rotina. Pelo menos 3 vezes por semana, está fazendo alguma prática de fortalecimento, podendo ser uma academia, podendo ser uma caminhada, ou seja, outras práticas que ajudam a manter nossa musculatura um pouco mais em dia, para que a gente tenha um fortalecimento adequado na região cervical, na região lombar, para que também no decorrer do tempo nós não vamos perdendo musculatura e isso também está associado a dores na coluna, tanto na cervical quanto na lombar. Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Se tiverem mais dúvidas, pode mandar aqui que a gente está respondendo aqui no canal para vocês. E não esquece de curtir o vídeo, tá ok? Forte abraço, pessoal. Até o próximo.